Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Papai do céu nos guarde e nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual. Um recurso a mais, para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Estamos aqui hoje com Guilhermina. Que bom, estamos juntos novamente. Estamos com meus olhos de safira, Angélica Lopes. Sempre um prazer dar sequência nos estudos e que possamos fazer do estudo a nossa ferramenta de progresso, né? Então, começando hoje, vamos fazer hoje o capítulo 5º da introdução do Livro dos Espíritos, começando com Angélica. Bom, vamos dar sequência, né? A gente estudou na semana anterior o desenvolvimento, né, da escrita pelos espíritos, né? Então, ele aqui no capítulo 5, Kardec continua, né, na sua organização, nos dizendo: reconheceu-se mais tarde que a cesta e a prancheta não eram realmente mais do que o apêndice da mão, e o médium, tomando diretamente do lápis, pôs-se a escrever por um impulso involuntário e quase febril. Por esse meio, as comunicações se tornaram mais rápidas, mais fáceis e mais completas. É hoje o meio mais difundido, tanto mais que o número das pessoas dotadas dessa aptidão é muito considerável e se multiplica todos os dias. Finalmente, a experiência deu a conhecer muitas outras variedades da faculdade mediúnica. E soube-se que as comunicações podiam igualmente efetuar-se pela palavra, pela audição, pela visão, pelo tato, etc. E até pela escrita direta dos espíritos, isto é, sem o concurso da mão do médium, nem do lápis. Aqui nesse parágrafo eu vou fazer uma observação, porque para vocês não esquecerem no final, né, o que foi dito no primeiro. E aqui ele fala: a evolução se deu. Primeiro usou-se a cestinha com lápis. Não, primeiro depois as pranchetas. As batidinhas das perninhas das mesas. Depois veio a escrita com a cestinha e o lápis, o próprio espírito escrevendo direto. Depois foi percebido que não havia necessidade da cesta, nem de prancheta, de nada. Bastava colocar o lápis à mão do médium e este descorria, né, o escrito. E é interessante salientar aqui que naquela época, ou nesse processo, né, era o próprio espírito que escrevia. Não era o médium que escrevia o que o espírito falava ou ditava para ele. Então, não havia a interferência da parte cognitiva do médium. O próprio espírito usava a mão do médium para escrever. Isso significava que a mão do médium era um objeto, assim como a cesta o lápis, né, a prancheta. E observou-se também que a partir daí outras características mediúnicas foram
evidenciando, como a fala, como a audição e outras coisas mais, nós vamos acompanhando. No próximo parágrafo ele fala: obtido o fato, restava constatar um ponto essencial: o papel do médium nas respostas e a parte que nelas pode tomar mecânica e moralmente. Duas circunstâncias capitais que não escapariam a um observador atento pôde resolver a questão. A primeira é o modo pelo qual a cesta se move sob sua influência, pela simples imposição dos dedos sobre a borda. O exame demonstra a impossibilidade de um médium imprimir uma direção qualquer à cesta. Essa impossibilidade se patenteia, sobretudo, quando 2 ou 3 pessoas colocam os dedos ao mesmo tempo na mesma cesta. Seria preciso haver entre elas uma concordância de movimento verdadeiramente fenomenal. Além disso, seria preciso a concordância dos pensamentos para que pudessem entender-se sobre a resposta a dar à questão formulada. Outro fato, não menos singular, vem aumentar ainda mais a dificuldade. É a mudança radical da caligrafia, conforme o espírito que se manifesta, reproduzindo-se a escrita todas as vezes que o espírito retorna. Seria, pois, necessário que o médium se houvesse exercitado em dar à sua própria caligrafia 20 formas diferentes e, sobretudo, que pudesse lembrar-se da que pertence a este ou aquele espírito. Aqui também eu acho uma coisa muito interessante. Primeiro, a pesquisa foi, gente, com os dedos apoiados sobre a borda da cesta, não tem como fazer o movimento gráfico de uma letra, né? Executar o movimento de um grafema não tinha como só apoiando os dedos. E segundo, a minha grafia, ou a grafia do médium, né? Eu estou colocando na minha porque cada um de nós tem uma grafia ímpar. Sim. Aí você vai escrever, como que você vai traduzir se a grafia muda, mesmo que você treinasse uma série de grafias, como que você ia relacionar ao espírito de quem foi? De quem foi, entende? Então, por ali, a inteligência já vai começar a captar que existe sim alguma coisa extra que vem acrescentar e usar alguma característica daquele médium que favorecesse a essa explanação. Uhum. E para a gente fechar a primeira parte, né, desse estudo, vem a segunda circunstância resulta da própria natureza das respostas, que na maioria das vezes, sobretudo quando se trata de questões abstratas ou científicas, estão notoriamente fora do conhecimento e, algumas vezes, além do alcance intelectual do médium, que este, como geralmente sucede, não tem consciência do que escreve sobre a influência do espírito, que frequentemente não entende ou não compreende a questão proposta, já que pode ser feita numa língua que lhe seja estranha, ou mesmo formulada mentalmente, podendo a resposta ser dada nesse idioma. Enfim, muitas vezes acontece que Sexta escreva espontaneamente, sem que se haja feito pergunta alguma, sobre um assunto qualquer e inteiramente inesperado. Então, aqui a gente já vê a segunda parte, né, do questionamento, ou seja, a abordagem, os assuntos, as respostas. Às vezes, as respostas não eram compatíveis com o nível intelectual, o nível de conhecimento, né, cultural do médium. O médium, nós podemos ser dotados de, como é que se diz, material que facilite uma expressão, ou seja, que dê meios dos espíritos manipularem para escrever, mas o conteúdo intelectual, ou seja, o conhecimento que está sendo transmitido,
não nos pertence. É interessante você, nesse pedaço aqui, salta aos olhos observar exatamente o seguinte: pode ser que, mesmo tendo sido utilizada a mão do médium, ficar óbvio que o conteúdo do que está sendo escrito, como você disse, fica muito aquém da compreensão do médium. E, inclusive, em línguas diferentes, em idiomas diferentes. Então, que ele médium, não teria condição de compreender e de escrever. E, no entanto, a escrita sai perfeita, a grafia sai perfeita, porque não é ele, não é o médium. E tinha que ser assim. Naquela época, precisava ser assim, para que a coisa ficasse tão óbvia, tão objetiva, tão clara, de que não havia interferência do médium nesse processo de escrita. Verdade. Interessante. Eu vou fugir um pouquinho, só não é fugir, mas está dentro do tempo que foi palavra sua. Qual seria a definição da palavra grafema? Sim. O grafema é o movimento da letra. Por exemplo, nós temos o fonema, que é o som do que a gente fala. Por exemplo, A tem esse som contínuo, ininterrupto, do fonema A. Mas nós temos o grafema A, que ele tem duas formas de ser escritas. Aquela... Maiúscula? Não, tem a maiúscula é minúscula, mas tem a discursiva e tem a de imprensa, que a gente aprende. Esse movimento que a gente trabalha com as mãos, principalmente no desenvolvimento do aprendizado da leitura e da escrita, né? Nós temos que aprender, ter uma motricidade comandada pelo nosso cérebro da evolução da mão. Por exemplo, quando a gente vai desenhar uma casa, né? A gente tem os traços para fazer o telhadinho e tal, tem um esquema corporal da casa. E nós temos os traços para montar a casa. E qualquer pessoa identifica que é uma casa a partir dos traços que a definem. Conceito gráfico pré-estabelecido, né? Isso. No nosso código da língua portuguesa, nós temos também essa grafia que é um modelo a ser seguido. Né? Posso falar mais depois, porque... Não, mas isso aí, para os nossos ouvintes, fica o registro, porque... A Angélica é fonoaudióloga. Sim. Ou seja, o trabalho dela é fundamentalmente com a palavra. Foi muito bom trazer esse esclarecimento para a gente compreender que na época de Kardec não existia a fonoaudiologia como ciência. Mas ele sabia o que era comunicação. Sim. O mais importante da coisa é que Kardec sabia o que era comunicação e sabia muito bem até que ponto a comunicação se fazia de uma forma espontânea ou com alguma influência do médium. Vamos à nossa vinheta e depois Guilhermina dá sequência ao capítulo. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com o estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. Então, Guilhermina... Vamos lá, dando prosseguimento. Em alguns casos, estávamos falando nas respostas, né? na qualificação das respostas. Em alguns casos, essas respostas revelam tal cunho de sabedoria, de profundeza e de oportunidade, pensamentos tão elevados e tão sublimes, que não podem emanar senão de uma inteligência superior, impregnada da mais pura moralidade. Vamos lembrar que os experimentos eram feitos com pessoas comuns, pessoas normais. De outras vezes, são tão levianas, tão frívolas, tão triviais mesmo, que a razão se recusa a acreditar que possam proceder da mesma fonte. Por que não? Tal diversidade de linguagem não se pode explicar senão pela diversidade das inteligências que se manifestam. Você tem um microfone, você pode falar uma pessoa de altíssimo conhecimento técnico, filosófico, profundo, de qualquer ciência, e no mesmo microfone você pode ser utilizado por um cômico, por uma pessoa que venha falar sobre
qualquer outro assunto de menor profundidade, de superficialidade, o veículo é o mesmo, o microfone é o mesmo. Quem vai usar a ferramenta é que vai dar o mote daquilo que está sendo transmitido. Não é o microfone, é quem usa o microfone, quem faz uso do microfone. Tal diversidade de linguagem não se pode explicar senão pela diversidade das inteligências que se manifestam. Aquilo que eu comentei. O microfone está aqui. Depende de quem fala. Essas inteligências estão na humanidade ou fora da humanidade? Olha que interessante. Então, a gente diz, a diversidade de linguagem se explica pela diversidade da inteligência de quem se manifestou. Ok. Essas inteligências estão na humanidade ou fora da humanidade? Esse o ponto a esclarecer, e cuja explicação completa se encontrará nessa obra, tal como foi dada pelos próprios espíritos. Mais adiante, não vamos dar spoiler, nós vamos discutir sobre isso e ver como rola. Eis, pois, efeitos patentes que se produzem fora do círculo habitual de nossas observações, que não ocorrem misteriosamente, mas à luz do dia, que todos podem ver e constatar, que não constituem privilégio de nenhum indivíduo e que milhares de pessoas repetem à vontade todos os dias. Esses efeitos têm necessariamente uma causa, e desde que revelam a ação de uma inteligência e de uma vontade, saem do domínio puramente físico. Muitas teorias foram formuladas a respeito. Vamos examiná-las daqui a pouco e veremos se podem explicar a razão de todos os fatos que se produzem. Admitamos, por enquanto, a existência de seres distintos da humanidade, pois é essa a explicação fornecida pelas inteligências que se revelam, e vejamos o que elas nos dizem. Ou seja, mais uma novidade. Além daqueles seres que foram denominados como espíritos, e que vieram, que se autodenominaram, eles se denominaram como espíritos, se identificaram como, e vieram trazer mensagens dos mais variados teores, nas mais variadas línguas, dos mais variados textos e temas, mais profundos ou menos profundos, independentemente apenas de quem escreveu. Temos aqui a possibilidade de que tenha ocorrido, e ocorre, a existência de seres distintos da humanidade, pois é essa a explicação fornecida pela inteligência que se revela. Vamos ver o que nos dizem. E aí, sem dar spoiler, porque esse é motivo de estudo de mais 2 semanas do nosso programa. Exatamente. Não é? É importante. É interessante. Esse final é bom para pensar. É bom para pensar mesmo. Não, mas o mais importante. Essa é a ideia. Eu gostei muito dessa colocação da Angélica falando a respeito de grafema e fonema. Tá? Me diz uma coisa. O ideograma dos idiomas orientais poderia se considerar também um grafema? Só que ali ele não está especificando uma correlação com o som. Ele está se correlacionando, às vezes, com uma mensagem. Entende? Porque com palavras, com mensagens já preparadas, né? Por exemplo... O oriental tem... Tem por exemplo, um quadradinho daqueles, tem ideogramas. Um pontinho já faz a diferença. Ele já muda o sentido, né? Já muda o significado. Exatamente. E a organização de uma língua, ela vem na parte semântica, né? Na parte gramatical. Dentro da parte gramatical, você vai ter a parte fonética, a fonologia, a parte dos grafemas, que é a escrita. É porque cada língua tem suas características próprias. Exatamente. Tanto no oral quanto no escrito. Exatamente. Entende? E que traduz, inclusive, até uma espécie de padrão cultural. Sim. De uma determinada população que usa aquele idioma, né? Exatamente. E é interessante também o que eu observo, né, às vezes assim nos meus estudos, né, meio doidos,
que a língua em si, ela traduz também, ela se organiza em cima dos próprios sentimentos. Por exemplo, características nossas do português, né? O português ele foi derivado do francês também. A língua do latim é uma língua afetiva, entende? É uma língua envolvente, é uma língua que fala muito de emoção. Não podemos esquecer também que a língua evolui. A língua cresce. Eu não gosto de usar a palavra cresce. A língua evolui. Porque a evolução pode ser de várias formas. De acordo com a necessidade de cada um naquele momento. Exatamente. Né? E se você for comparar um pouquinho o inglês, por exemplo. O inglês ele é uma pessoa um pouco mais assim, objetiva. Inglês, alemão, né? Eles são mais objetivos, eles são mais técnicos, eles são mais assim... frios, eles não têm a afetividade deles são expressa de maneira diferente. A própria língua não tem vocabulários para expressar, por exemplo, sentimentos que nós brasileiros sentimos. Porque quando a gente quer fazer uma expressão na língua deles do que a gente está sentindo, a gente não tem como correlacionar. Entende? Então a gente tem que entender um pouco o que eles compreendem para poder expressar. E eu acho muito interessante, porque, por exemplo, eu estudo muito o autoconhecimento, né? E o nosso cérebro, né, a nossa organização cerebral, em termos de língua, dentro das neurociências, quando você pega uma pessoa alemã, por exemplo, ou o inglês, ou o próprio americano, ele tem uma objetividade ao lidar com os outros que choca nós brasileiros, que somos todo aquele contexto de não querer magoar, de querer contornar situações, entende? Evitar conflitos, então. Aí é muito interessante. E tem até um exemplo que o professor estava colocando no curso, né? Que ele falou assim, bom, era meu aniversário, era o professor, estava na sala de professores, e tinha um professor novo na escola, ele era, se eu não me engano, alemão, ou canadense, alguma coisa assim, acho que ele era alemão. Aí o professor chegou para ele e falou assim, olha, hoje é meu aniversário, e nós vamos nos reunir na pizzaria aqui perto para comemorarmos. Você gostaria de ir? Aí o professor imediatamente respondeu, não vou, não posso ir, não quero ir, não. Tá. E foi embora. Ele se chocou, ele falou assim, nossa, a gente está querendo fazer a ambientação dele, ele é novo aqui, e a gente está querendo, né, aconchegar. Mas ele não fez por mal. É a característica dele. Ele fez uma pergunta. Você quer ir ou não quer ir? Ele respondeu, não quero ir. Entendeu? Então ele respondeu. Para nós, isso é uma resposta ofensiva. Né? Para eles, não. É uma resposta objetiva e que não teve a menor intenção de ofensar. E aí dá para compreender como é que Kardec foi identificar em inteligências invisíveis que se traduziam pela escrita, o conteúdo existente por trás da escrita. E aí a gente para e pensa. E o conteúdo emocional também, porque você viu que o foco foi aonde? França. E França, na língua, existe um teor de calor, de afetividade grande. Aí tem a ver com o que a gente está colocando aqui. Nós vamos ter, né? Isso é spoiler para a próxima semana, viu? Então, Papai do Céu nos guarde, nos abençoe, hoje, agora e para todos sempre. Que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e que possamos fazer do tempo essa dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais, para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente.
na conquista dos valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Graças a Deus. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Antônio de Pádua Barbosa e Marta Batista. Olá, meus amigos, muito boa noite. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao programa Luz na Penumbra, no qual nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Estamos aqui, Marta Batista e eu, para dar procedimento a esta tarefa. E como no último programa nós iniciamos o estudo do item O Ponto de Vista, do capítulo 2, em seus itens 5 e 6, hoje nós vamos terminar então esta parte estudando exatamente o item 6, que nós estudamos o 5 no último programa. Hoje vamos terminar este item estudando o item 6. Então, para isso, 6 e 7, para ser mais exato. Para isso eu vou pedir a contribuição da Marta, brilhante como sempre, né, Marta? Obrigada. É um presente de ano novo. Esse elogio. Muito bem. Vamos então prosseguir com o estudo, né, do capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo. Ele encerra esse tema, o ponto de vista, com esses últimos dois itens 6 e 7. Né? E o ponto de vista, né, eu considero, o Antônio já falou na semana passada, né, também destacou a importância desse tema, porque ele vai nos dar subsídios importantíssimos para uma compreensão mais aprofundada da doutrina. Então, vocês já observaram pela introdução que o Tony fez na semana passada, e nós vamos prosseguir finalizando esse tema com os últimos itens. Então, vamos lá. Se todas as pessoas, nos diz Kardec, pensassem da mesma forma, com ninguém se ocupando mais das coisas da terra, pode-se dizer que tudo nela iria correr perigo. No entanto, não é assim. O homem busca instintivamente o seu bem-estar, e mesmo com a certeza de ficar pouco tempo em um lugar, ele ainda quer ali permanecer o melhor ou o menos mal possível. Não existe uma só pessoa que, encontrando um espinho sob sua mão, não a retire para não se picar. Ora, a procura do bem-estar força o homem a melhorar todas as coisas. Ele é impulsionado pelo instinto do progresso e da conservação, que está nas leis da natureza. Ele trabalha, portanto, por necessidade, por gosto e por dever, e também cumprindo os desígnios da providência que o colocou sobre a terra para esse fim. Somente aquele que considera o futuro dedica ao presente uma importância apenas relativa e se consola facilmente dos seus infortúnios, pensando no destino que o aguarda. Deus, portanto, não condena as satisfações terrenas, mas o abuso dessas satisfações em prejuízo das coisas da alma. É contra esse abuso que se previnem os que aplicam a si mesmos estas palavras de Jesus: meu reino não é deste mundo. Aquele que se identifica com a vida futura é semelhante a um homem rico que perde uma pequena soma sem se comover.
o que concentra seus pensamentos na vida terrestre é como um homem pobre que perde tudo o que possui e se desespera. Então, vamos lá refletir sobre isso, né? Olha só ele nos mostrando a importância da fé que se tenha na vida futura e como isso vai modificar os teus infortúnios, em como você vai sofrê-los e vai passar por essa prova. Então é fundamental. E aí a gente destaca aqui a última frase do parágrafo anterior, do item 5, que o Tony desenvolveu na semana passada, em que Kardec termina dizendo: vemos então que a importância que se dá aos bens terrenos está sempre na razão inversa da fé na vida futura. Olha, então nós temos aqui a chave para isso, né? O ponto de vista está relacionado diretamente à fé que você tenha na vida futura. E quanto mais você der importância, né, aos bens terrenos, menos você terá fé na vida futura. Então, é algo que você precisa prestar atenção para que você caminhe na direção do equilíbrio, da felicidade, né, aquilo que você deseja. E também não se abalar tanto, não sofrer tanto com os infortúnios que surjam na tua vida. Então, a fé na vida futura, né, é um ponto de vista mais profundo e calcado justamente nessa certeza que você terá e que faz com que você não fique desesperado. Por quê? Você vai ver a vida futura de um ponto de vista diferente. Você vai ver a vida presente de um ponto de vista diferente. Qual é o ponto de vista? Você vai ver da seguinte maneira: o que acontece agora no presente está relacionado ao que você tem de efemeridade. Ou seja, é efêmero, é passageiro. Aquilo não tem uma importância definitiva. Ao passo que as questões espirituais são de caráter definitivo. Então, lógico, é a essas que têm caráter definitivo e infinito é que nós temos que priorizar. E as questões materiais certamente passarão, porque elas são efêmeras. E daqui a um tempo, não só aquilo é menor na percepção e no entendimento, como vai passar muito rápido. E quando você menos perceber, você já terá superado aquilo ali e já está a caminho do retorno à vida espiritual, à erraticidade. Né? Percebendo que, meu Deus, por que eu me aborreci tanto com aquilo ali, que coisa pequena, que bobagem, entendeu? Agora eu diviso aqui, né, chegando ao mundo espiritual, na erraticidade, eu diviso felicidades diferentes, embora eu não seja muito evoluído, né? Isso o espírito refletindo, mas percebo já que existem coisas muito diferentes, muito mais profundas e que me trarão muito mais alegria e felicidade. Então é preciso que a gente entenda a estreita ligação, né, que você tem da fé na vida futura com o ponto de vista. Você só vai alterar o seu ponto de vista de modo que você não se sinta tão acabrunhado com os infortúnios que surgem, ou seja, as provas que surgem na vida, se você tiver essa certeza da vida futura. Agora, é preciso que a gente entenda que vida futura não é você achar que, olha, a vida futura é daqui a 2 meses essa prova vai passar. Não, nem sempre, né? Nem sempre. Ela pode passar até rápido, mas ela pode levar um tempo e você vai ter essa prova nesta encarnação. Exemplo, você tem uma doença crônica. Essa doença te dá uma certa impossibilidade, né? Te limita em certas coisas. Na locomoção, por exemplo. Com certeza, nem sendo crônica, você vai ter, enquanto não descobrirem a cura, você vai ter essa prova até o final dessa existência. Então, vida futura aí para um momento melhor em relação a essa doença crônica não será nessa existência.
nessa mesma existência, será numa próxima, né? Mas essa certeza te dá uma forma diferenciada de ver a vida. Você já não vai se desesperar, porque você sabe que você terá uma outra e várias outras reencarnações em que você virá novinho. Como a gente costuma dizer no popular, virá 0 quilômetro. E aí, voltando 0 quilômetro, você inicia uma nova vida com alegria, com felicidade, sem limitações, né? Então, isso é que é importante. É essa percepção de uma vida futura diferenciada. É isso que o ponto de vista espiritual te confere ou te concede, né? E ele segue aqui dizendo, no item 7, o Espiritismo amplia o pensamento e lhe abre novos horizontes. Em lugar dessa visão estreita e mesquinha que o concentra na vida presente, e é isso que a gente estava se referindo, né? Essa visão de vida futura, saindo dessa vida presente como sendo algo definitivo, para olhar a vida que se abre ao longo, né, da existência, das múltiplas existências no infinito. Então, essas múltiplas existências é que você vai ter que entender. Essa é digamos assim, a sintonia fina que se faz no entendimento da vida futura. E ele, então, é um ponto de vista não mais acanhado, e sim um ponto de vista amplo. E ele não vai se concentrar mais na vida presente, só nessa vida. Que ele diz que faz do instante que se passa sobre a Terra a única e frágil base do futuro eterno. O Espiritismo mostra que essa vida é apenas um elo no conjunto harmonioso e grandioso da obra do Criador. Ele mostra os vínculos que unem todas as existências do mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Então você vê que essa perfeita coexistência entre todas essas circunstâncias faz com que a gente tenha uma visão mais ampla. E essa visão vai te mostrar que, olha, essa vida aqui presente, ela é muito rápida. Ela vai passar. Eu não posso me prender nela, porque eu tenho todo um mundo pela frente, né? Com base em relacionamentos com outros espíritos aqui da Terra, todos eles, com espíritos de outros planetas e com os espíritos de todos os mundos. Quer dizer, de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Quer dizer, por que você tem uma amplidão tão grande e você vai se prender nessa pequena fração aqui na Terra, de uma única existência? Não dá, entendeu? Você precisa ampliar tudo isso para que você se sinta, então, mais equilibrado e tendo a certeza de que aquele peso não é tão grande assim. Porque rapidamente você vai ultrapassar aquela dificuldade e aquela realidade. Então a gente parte aqui para um ponto aqui na Revista Espírita de 1862, em julho, é um tema, uma matéria sobre o ponto de vista. Só que Kardec aqui, na Revista Espírita, ele coloca de uma forma muito ampla. Então você tem aqui, são 2, 4, 6, 8. Nós temos aqui 8 folhas, 8 páginas, melhor dizendo, falando sobre o ponto de vista. Quer dizer, é uma matéria que foi escrita muito mais profunda, falando sobre muitos detalhes da questão do ponto de vista. E só pelo tamanho, a extensão do texto, a gente já fica percebendo a importância do tema, né? Então ele diz que ele cita, quem vê uma coisa do alto de um monte a vê insignificante, mas de baixo ela parece grande. Interessante que ele usa esse exemplo, essa analogia, né, de alguém em cima do monte e alguém de baixo olhando aquilo que o cerca, e mostra que você olhando do alto, com certeza aquilo vai ter
um tamanho, né, digamos assim, insignificante. Ao passo que se você estiver ali, junto àquilo tudo no baixo, né, na mesma proporção, você vai ver aquilo com uma proporção imensa. E aquilo vai realmente ter um peso muito grande. E depois ele dá um outro exemplo. E ele fala também, ele usa uma outra analogia, dizendo que se você está de dentro ou se você está de fora. É muito interessante. Ele diz que a criança, né, quando ela está vivendo determinada situação, né, algo que ela vive com seu amiguinho e ela se desentende, aquilo ali para ela tem uma intensidade muito grande porque ela está ali dentro daquela realidade. É uma criança, o amiguinho é uma outra criança e aquele problema é visto de dentro, ou seja, ele está ali no centro daquela situação. Ao passo que o adulto está vendo aquilo de fora. O adulto olha de fora para aquela circunstância. E aí, logicamente, que ele não vê, né, com aqueles olhos de preocupação, porque ele entende, não, mas aquilo ali rapidamente eles vão se entender, isso vai ser ultrapassado, porque ele está olhando de fora. Então, são duas analogias que ele faz. Essa do alto do monte e essa de estar dentro ou fora da circunstância. E ele diz, o Espiritismo nos mostra uma aplicação deste princípio, mas de outra importância nas suas consequências. Ele nos mostra a vida feita no que ela é, colocando-nos no ponto de vista da vida futura. Pelas provas materiais que nos fornece, pela intuição clara, precisa, lógica que nos dá, pelos exemplos postos aos nossos olhos, transporta-nos pelo pensamento. A gente a vê e a compreende, não essa noção vaga, incerta, problemática, que nos ensinam do futuro e que involuntariamente deixava dúvidas. Para o espírita é uma certeza adquirida, é uma realidade. Então, com certeza, nós não temos mais o que temer. É só você fazer o ajuste da sintonia fina na tua perspectiva da vida futura e no teu ponto de vista, que você vai começar a ver aquelas dificuldades, aquelas provas, como algo passageiro, que não tem um peso, que não é definitivo. Aquilo que não é definitivo não assusta. Então, essa é a primeira questão que nós temos que ajustar na nossa percepção. Uma outra questão também que ele destaca aqui nesse texto, e lógico, eu destaquei poucas coisas, apenas para a gente ter uma noção do quanto esse texto aqui, na Revista Espírita de 1862, em julho, o quanto ela pode nos ajudar. Ele diz que ver a vida terrena como uma estação passageira, a vida espiritual como vida real. Isso é fundamental para quem é espírita ou para quem é espiritualista, né? Sobretudo para o espírita, ver a vida terrena como algo passageiro e ver a vida espiritual como algo real, porque é indefinida. Que é ilusão tomar a parte pelo todo, isto é, a vida do corpo apenas transitória pela vida definitiva. Então, são questões que ele nos oferece aqui, né, que nos auxiliam, sobretudo, a desenvolver essa sintonia fina na percepção da vida futura e do ponto de vista, mas, sobretudo, da questão da vida futura. Então, ele dá mais essa informação. Entenda a vida terrestre como algo passageiro e entenda a vida espiritual como algo definitivo. Então, a vida passageira é transitória e a vida espiritual definitiva. E nos fala também, o homem que apenas considera as coisas do ponto de vista terreno é como aquele que, estando dentro de casa, nem pode julgar da forma nem da importância da construção. Julga sob falsas aparências, porque não vê tudo. Claro, aquele que está do lado de fora, que passa pela casa, pela construção, ele pode observar e analisar vários aspectos daquela construção, né? Nossa, que construção
sólida, né? Estou vendo aqui pela profundidade, né, da parede da janela, né? Impressionante, essa é uma construção excelente. E ele vê vários aspectos, desde a beleza até o aspecto técnico da construção. Mas quem está de dentro da casa não consegue ver isso. Ele olha, mas não consegue enxergar quase que nada. Ele está com uma percepção acanhada, né? Obliterada. E ele diz também, é um erro, para identificar-se com a vida futura, não é necessário uma inteligência excepcional, nem grandes esforços de imaginação, pois cada um traz consigo a intuição e o desejo. Mas a maneira pela qual geralmente a apresentam é muito pouco sedutora, porque oferece como alternativa as chamas eternas ou a contemplação perpétua, o que leva muito a preferir o nada. Quer dizer, lógico, se você tem essas duas opções, né, chama eterna, ou você tem alternativa, né, da contemplação perpétua, são duas opções que praticamente a gente não tem como escolher. E aí, lógico, eu disse, bom, então é isso que se apresenta? Bom, então eu prefiro nada. É isso. Quer dizer, você vê a importância desse texto, que é mais aprofundado, que Allan Kardec desenvolve, como ele é importante para que você tenha convicção e certeza naquela questão filosófica da vida futura. E é uma questão que vai mudar a tua vida. Vai mudar totalmente. Ah, mas acontece que falam isso porque não estão passando pela prova difícil que eu passo. Vai mudar. E é justamente a mudança quando você tem uma vida difícil, né? Então é isso que a gente precisa entender. E voltando aqui para o item 7, ele diz aqui, o Espiritismo amplia o pensamento e lhe abre novos horizontes. Um lugar dessa visão estreita e mesquinha, que o concentra na vida presente, que faz do instante que se passa sobre a Terra a única e frágil base do futuro eterno, o Espiritismo mostra que essa vida é apenas um elo no conjunto harmonioso, como nós já tínhamos visto. Ele dá, assim, uma base e uma razão de ser à fraternidade universal, enquanto que a doutrina da criação da alma no momento do nascimento de cada corpo torna todos os seres estranhos uns aos outros. Essa solidariedade das partes de um mesmo todo explica o que é inexplicável se apenas considerarmos uma única parte. É essa visão de conjunto que os homens não teriam compreendido no tempo do Cristo. Por essa razão, o seu conhecimento foi reservado para outros tempos, ou seja, para agora, né? A partir do século XIX, porque não havia condições dos homens, dos espíritos naquela época, conseguirem compreender essa visão do todo, porque faltava uma série de informações que a doutrina veio nos trazer. Então, essa solidariedade de todos os seres que, em princípio, com a visão de uma vida única, eles são estranhos uns aos outros, é que vai justamente te dar essa ideia equivocada, pesada e difícil de conceber e assimilar. Então, essa solidariedade é impressionante como ela vai mudar toda a tua perspectiva. Mas o tempo já está esgotando e vou passar para o Antônio para ele finalizar. Certo, Marta. Realmente é um caso a pensar, né? É verdade. Nós temos que avaliar bem essa perspectiva proposta por Allan Kardec, se nós tivermos condições de entendê-la como na época de Cristo não entendemos. Se tivermos essas condições, com certeza nós vamos dar uma guinada de 180 graus no nosso modo de existir. É isso que eu espero que nós tenhamos condições de fazer a partir de agora. Ficamos então por aqui, desejando a vocês todos muito boa noite e muita paz. Muita paz a todos. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus,
dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.